Boa noite, estamos começando a nossa live de sexta-feira. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Tema complexo, mas vamos tentar deixar a coisa bastante simples. Vou esperar aquele minutinho costumeiro para o pessoal se conectar e vou começar. Boa noite, Carolina. Esperando que tudo esteja bem com você. Bom, vamos lá. Vamos começar aí a falar sobre espiritualidade. Tá. Como é que a gente começa isso? Como a gente costuma dizer, o nosso primeiro corpo que a gente tem é o corpo do espírito, guardião da nossa existência, guardião da nossa centelha divina, guardião da nossa estrutura de ligação com a criação. Que embora, quando os seres fazem o processo da procriação, as células começam o processo de formação de um ser, mas eles não conseguem reproduzir, eles não conseguem criar vida do nada, Então a gente diz, como no livro, que a vida é soprada, soprada por uma inteligência maior que a nossa, Depende muito do nome que você dá, Deus, Yahvé, Jeová, Alá, consciência superior, grande arquiteto do universo, aí você que sabe o nome que você vai usar, Mas estruturalmente a gente não consegue criar vida, E durante o desenvolvimento da humanidade, o homem, via de regra, ele tenta se ligar a algo maior que ele, ou ele tenta assumir uma conexão com algo que é maior que ele, para que ele se torne porta-voz dessa consciência ou dessa inteligência maior. Mas nós vamos tentar simplificar isso aí mais um pouquinho. Espiritualidade é aquilo que envolve aquilo que a gente não é capaz de ver, ver com olhos físicos, A gente não é capaz de ver, a gente não é capaz de ouvir, com o corpo físico, e a gente não é capaz de tocar, tá? Existem exceções, milhares delas, milhões delas, tá? Mas eu não vou complicar a coisa, a ideia é a gente simplificar, Dentro da espiritualidade, a gente tem que falar de dois aspectos que são muito complexos, tá? Ou seja, num primeiro momento, a gente está falando de uma espiritualidade que é um fator de ligação com uma energia diferente da nossa, ou mais completa do que a nossa, já que a gente também faz parte do mundo espiritual e que tem um conhecimento, uma capacidade, um controle da existência muito maior que o nosso. Tá? Mas hoje eu quero falar para vocês de como a gente usa a espiritualidade. Tá? Então o que acontece? A espiritualidade tem um lado muito bacana, muito de auxílio, muito de cura, muito de respeito, de compreensão, de entendimento, de desenvolvimento de um estado que a gente chama de awareness, em inglês. Não tem uma tradução para isso, mas seria um estado de
despertar todas as nossas capacidades conscientes, subconscientes e inconscientes. Seria mais ou menos isso. Então, isso a gente busca na estrutura da espiritualidade, tá? E tem um lado bem complicado, né? Eu não queria usar essa palavra, mas eu tenho que usar. É uma palavra bem... É um uso muito ruim da espiritualidade. Porque ele é um uso manipulador, tá? Eu vou começar pelo lado ruim da espiritualidade. Não vou começar pelo lado bom. Vou começar pelo lado ruim, depois a gente acaba acabamos o nosso trabalho no lado bom da coisa, tá? Porque é o lado manipulador, tá? Então vamos explicar assim. Desde épocas remotas, né? Eu só posso colocar para vocês o que vocês podem ter conhecimento por base histórico-filosófica, tá? Não dá para colocar para vocês as outras compreensões se você não tem esse entendimento, né? Mas vamos colocar aqui nesses tempos, né? A gente coloca uma civilização de base para a gente, que são as civilizações como o Egito, né? Tá? A gente omite a parte do Oriente, mas vamos pegar assim a base mais documental, com mais possibilidade de verificação histórica que a gente tem, que é a civilização egípcia. Tem algumas civilizações pré-egípcias que fazem parte desse contexto, né? Babilônia junto, né? Ura, Suméria, tá? São civilizações diferentes, mas que têm a mesma base. Nessa mesma base, do que a gente está falando? Que existem pessoas que vão se colocar dentro do trabalho da espiritualidade como guias de uma determinada civilização, tá? Então eles vão começar a orientar. Da maneira como eles orientam, isso vai ser tomado com muita proximidade do que seria lei, tá? Então a palavra deles, via de regra, é considerada como lei. E eles vão se chamar de sacerdotes, tá bom? No Egito a gente tem a figura do faraó, que é o quem? É a manifestação da divindade na terra, tá? Certo? É ele que dita como as coisas vão ser, como elas vão se manifestar, né? Inclusive vale muito a pena vocês, embora seja um desenho, você assistir o desenho do Moisés, para você entender esse contexto, né? Onde Ramsés é colocado como a estrela da manhã e da noite, ou seja, ele faz parte da estrutura celeste, tá? E se você for entendendo como funciona o Egito, como são esses deuses, e eles têm essa comunicação com a humanidade para manifestar suas vontades, eles têm um interlocutor direto, que é o faraó, que é acompanhado dos sacerdotes, tá? A evolução do contato espiritual, tá? Ela passa a ser uma coisa bem complicada historicamente, né? Porque o nascimento das grandes religiões é envolto em dois aspectos: uma crença em algo superior, né? Mas ao mesmo tempo de uma maneira muito, muito, muito negativa, e que eu não tenho nenhuma apreciação por ela. É aquela eleição de que aquilo que eu digo, aquilo que eu acredito é a verdade, e todo mundo que acredita em algo diferente de mim está errado, tá? O que é bem complicado se eu falar, quando eu falo de uma estrutura divina que criou absolutamente tudo, eu tenho que entender que ele criou também as diferenças, tá? E quando eu nego isso, eu não posso dizer que eu estou falando de um Deus nem justo, nem que trata todo mundo com igualdade, tá? Por quê? Porque se o meu Deus
manda, né? E um dos mandamentos, por exemplo, de quem está estruturado dentro da fé judaico-cristã, da fé islâmica, você não pode matar. Você não pode matar. Quem tem o direito de matar é Deus. Mas aí você pode matar em nome de Deus. Olha só. Por quê? Se o teu sacerdote diz que Deus mandou matar, porque esse povo é indigno, porque esse povo vive errado, porque é um povo sujo, porque é um povo sem moral, porque é um povo que tem uma cultura ou que ele tenha visões diferentes da sua, você vai lá e mata. E a nossa história, enquanto civilização, é feita desse conjunto. Sequências, né, intermináveis, porque nós continuamos nesses períodos, né, intermináveis de alternâncias de povos que matam e jogam a responsabilidade na divindade. Esse é um aspecto muito, muito, muito pesado e destrutivo da espiritualidade. E tem um outro aspecto também que é a tal, ou é literalmente a manipulação. Tá? Se você vai entender como funciona, né? Como funcionam as mudanças históricas documentadas desde a Idade Média, você vai descobrir que, né, no Ocidente você tem a Igreja de Cristo. Tá? Eu não vou falar que é a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é uma sequência, né, dos catecúmenos, tem uma sequência histórica aí, e a gente chega no meio do caminho assim, desce de paraquedas e vai começar a falar em neopentecostais, cristãos católicos, cristãos evangélicos, batistas, protestantes, luteranos, tá? Essas divisões também são pequenas guerras que se ofendem, que se maltratam, que se maldizem dentro da estrutura espiritual, o que não deveria ocorrer, mas ocorre. Mas vamos lá um pouquinho antes historicamente. Tá? A gente sabe, né, que historicamente a igreja, tá, considerada como a matriz, em sua matriz histórica, a igreja católica, tá, ela desenvolveu um patronato. Né? Então você tem um patrono, que é o Papa, tá? E durante a história, os papas foram alternando entre chefes da instituição, que deveria ser religiosa e espiritual, para o bem do espírito, tá? E chefes políticos, ou seja, diretamente ligados a decisões políticas dos povos, né? Intermediando ou comandando guerras, trocas, vendas. Tá? Isso é um aspecto muito negativo. Se você for estudar mais a fundo, existe os padres se casavam várias vezes, eram ligados com prostituição, tem um monte de coisa muito feia, né? Muito imoral, muito indecente, tá? Continua acontecendo até hoje em todas as igrejas, tá? Não adianta você falar que não, tá? Infelizmente, hoje a mídia coloca pra gente as notícias assim com uma velocidade absurda, tá? Então, o que a gente ouve falar de relacionamento de pastor, de mentor, de padre, de freira, de tudo que você possa imaginar aí, envolvido em coisa errada, tá? Mas esse aspecto da manipulação ele é muito complexo, porque se eu, enquanto pessoa espiritualizada, tá? Vamos colocar assim, começo a comandar rumos de nações para atender a minhas próprias vontades, tá? Para que eu continue enriquecendo, para que eu garanta lugares de destaque para os meus herdeiros que eu não deveria nem ter, né? Mas, né?
para que eu consiga as minhas alianças políticas, as minhas alianças financeiras, o meu apoio, eu estou saindo, estou abandonando a estrutura espiritual, estou muito mais preocupado com aspectos físicos, tá? Com posição, poder, né? Título, comando, tá? Coisas que não deveriam estar ligadas à sua evolução espiritual, ao seu reconhecimento de que existe uma condição que faz com que você tenha uma visão melhor do mundo, mais pura, mais isenta de preconceito, que procura muito mais a verdade e procura muito mais a conciliação. Continuando no aspecto negativo, o que a gente tem? Né? Até muito pouco tempo atrás, né, os padres, dentro dos seus acordos, né, de dízimos e doações das famílias, né, se colocavam à disposição das famílias para a orientação de filhos, tá? Ou para a orientação de outros grupos familiares, amigos, tá? Para dizer para o meu filho aquilo que eu quero que ele faça da vida, né? Para que ele tome o caminho que eu acho que é um caminho bom para ele, né? Porque aí o padre se coloca numa figura, como se ele fosse uma figura neutra, e aí ele vai começar a dizer para o meu filho aquilo que eu quero, mas como se não fosse eu dizendo, né? Como se fosse a espiritualidade, né? Um comando que ele recebeu, uma inteligência que ele recebeu, já que ele é um enviado de Cristo para ajudar a humanidade, e aí ele vai literalmente manipular a informação. Tá? Manipular a informação. Isso vai gerando, dentro da espiritualidade, uma outra porta, que é uma porta de um misticismo muito negativo. Tá? E que ele serve de desculpa, ou ele serve de defesa, de bloqueio, para que determinadas conversas não evoluam, tá? Certo? Então, quando eu digo para você que eu não quero conversar, é porque é a vontade de Deus, eu não quero. Deus falou que é para fazer assim, vamos fazer assim, tá? Ou as famílias, né, que não querem conversar e falam assim, você está com problema, reza que melhora. Né? Vai rezar, né? Vai procurar Deus, vai na missa. Se você for na missa, melhora. Né? Se você for no culto, melhora. Tá? Então, tristemente, a maior parte dessa turma que se diz afeita ao que seria a personificação da pessoa de Jesus, né, que vai se tornar o Cristo, porque são dois eventos diferentes, tem a pessoa e tem o ser crístico, tá? Certo? Ele não é Jesus Cristo, ele é Jesus o Cristo. Vamos começar a entender isso aí, tá? Certo? Quando eu sou afeito, eu preciso entender que o que ele falou não foi absolutamente nada disso. Tá? O que ele fala é que o templo está aqui, ó. Opa! O templo está dentro de você. Tá? Quando você se reúne com 2 ou 3 pessoas, 2 ou mais, ele se manifesta. Por que ele se manifesta? Porque o templo é absolutamente qualquer lugar do mundo onde você esteja. Tá? Porque aquele templo, o templo ancestral, tá? Ele é um lugar para você ir lá e pagar, depositar o teu tributo de fé. Complicado isso aí, né? Tu bota um valor na fé e o teu valor da fé ele é proporcional àquilo que você ganha. Não é proporcional ao teu coração. Legal? Tá? Então, de tudo que eu recebo na minha vida, eu tenho que pagar o dízimo. Tenho que oferecer o dízimo para que a igreja faça as suas obras. Se ela fizer as obras, eu estou muito feliz. Dinheiro muito bem empregado. Legal? E quando não faz?
Olha a minha carinha de felicidade. E quando não faz? E aí? Como é que fica esses 10%? Tá? Você não pode colocar esses 10% em ajuda para as pessoas, não é a mesma coisa. Se você tiver a boa intenção, se você tiver espiritualidade, se você tiver uma vontade de compreender o ser humano, de resolver os problemas, mas aí dentro da estrutura do templo, o templo resolve o que vai ser resolvido. Tá? E preciso informar para vocês que templo não gosta muito de gente suja, templo não gosta muito de pobre, templo não gosta muito de morador de rua, né? Tá? É bom que fique para fora, porque essas pessoas elas estão em pecado e elas estão à margem da sociedade, tá? E não seria exatamente essas pessoas que eu precisaria ajudar dentro da espiritualidade? Quem está numa condição muito pior de vida, quem está perdido, quem está mentalmente afetado, quem está com a vida viradinha do avesso, eu não seriam essas pessoas que precisam de mais ajuda? Quem passa mais necessidade? Ou quem é mais obediente dentro daquilo que eu dito que é verdade? Já pararam para pensar nisso? Não? A nossa proposta é que você comece a pensar exatamente nisso. Comece a pensar nessa belezinha aí. Tá? Certo? Porque as ações do mundo, se você entender o quanto é... Olha o tio Mário aí, ó. Apareceu, ó. Tá vivo. Esse senhor de baixo aí, Mr. Mário Nistico. Esse conhece bastante de espiritualidade. Né? Quando a gente vai falar de espiritualidade, você precisa entender que a espiritualidade faz parte da condição humana. Então, as pessoas que estão em perturbação, isso a própria Bíblia vai dizer para vocês. Né? Para estudar um pouquinho, você vai começar a entender que, teoricamente, todas as perturbações emocionais que levam ao desequilíbrio ou as doenças mentais são colocadas como perturbação do espírito. Tá? Então, onde é que eu tenho que colocar a minha ajuda no mundo? Em quem tem mais problema ou em quem tem menos? Eu tenho que direcionar a minha bênção para quem pode me pagar, para quem pode contribuir com o meu tempo, ou eu tenho que distribuir? É na Bíblia que está descrito que Jesus veio para os que estão doentes? Não. Jesus vem para fazer o processo da desmistificação. Essa é a função do Cristo. Tá? Dizer para você que, literalmente, eu preciso sair deste templo, tá? Que está estruturado para poucos. Tá? Então, o templo ele é envolvido com uma atmosfera onde ele é um lugar de estudo para quem tem capacidade de estudar. E aonde a gente fala uma língua que é específica para quem tem a capacidade de estudar. Tá? A língua do templo é diferente da língua da rua. Tá? Então, se você não tem o acesso, tá? Isso hoje está sendo colocado na estrutura do segredo da lei da atração, que existe uma informação que ela é aprisionada e ela é seletiva para quem pode pagar por essa informação. Tá? Isso não é nenhuma novidade, isso vem lá de tempos imemoriais. Tá? Jesus, como o antecessor dele, o tal do João Batista, né? Que é quem batiza Jesus, tá? Jesus tem a função de começar a falar o que é falado no templo. Tá? A instrução que é dada no templo, a personificação da presença do Pai que é dada no templo. Jesus é o cara que literalmente vai fazer a ponte. Ele vai falar para qualquer um. Qualquer um. Homens, mulheres, né? Judeus, não judeus. Qualquer um que quiser ouvir e em qualquer lugar. Tá? Jesus é um ilegal. Vocês vão entender isso bem bacana. Tá? Jesus é proscrito
tá? Ele está contra a lei, tá? Ele já começa a arrumar problema no templo exatamente por causa disso. Porque como é que esse cara pode falar de salvação, de você ter uma atitude em favor de quem está próximo de você, do teu próximo, do teu irmão, para você tirar o teu preconceito, tá? Como é que ele pode fazer isso se a estrutura é fechada? Então ele passa a ser o interlocutor, onde ele diz, né? Aí entra o aspecto doença, que isso também é uma doença, tá? Então quando você vai começar a ler os apócrifos, os livros todos que contextualizam em volta, né? Quando você vai começar a ler os escritos de Flávio Josefo, precisa ler Flávio Josefo, tá? Você vai começar a entender que é a presença de Jesus, tá? Jesus é o cara que diz que a doença é social, que a doença que está manifestada no corpo, ela também é uma doença social, tá? Ela é uma doença de preconceito, é uma doença de estamento social, ou seja, de camadas sociais, onde só quem tem acesso é quem tem poder, quem tem dinheiro. Jesus é um revolucionário dentro da estrutura, tá? Assim como dentro da sua fé foi Siddhartha Gautama, que saiu lá da proteção do pai dele, do palácio do pai dele, e vai começar a passar fome na rua, e vai começar a meditar para que as pessoas encontrem paz no mundo, né? Porque ele sai de um lugar onde é imaculado, onde ele não vê guerra, não vê morte, não vê doença, não vê absolutamente nada, e ele vai para a rua, tá? Então Siddhartha Gautama vai ver na rua todo mundo que passa necessidade, todo mundo que não tem roupa, todo mundo que não tem onde morar, não tem o que comer. É mais ou menos a situação do mundo hoje, tá? Todas as religiões, todas, não separa isso não, tá? Aprende a juntar isso dentro, porque essa é a verdadeira estrutura espiritual, tá? Todas e pelo conhecimento que você mantém o controle. Perfeito, perfeito, Mário. Perfeito, tá? Como é hoje, tá? Quando a gente debate até hoje grade curricular e você mantém um monte de informação que está ultrapassada, né? E quando para você estudar você tem que atender a um monte de critério, certo? É porque você está manipulando a informação e o conhecimento, esse acesso, tá? Por isso que as televisões elas não passam os dois lados da notícia. Elas passam o lado que paga mais, que bota mais e empenho financeiro na brincadeira. E a informação, né? Como eu falei para vocês na live da quarta-feira, né? A gente, para poder se posicionar, você precisa ter uma visão dos dois ou mais lados das coisas. Para você parar de falar bobagem, dar a tua opinião e começar a fundamentar aquilo que você fala, tá? Dentro da estrutura espiritual, o que eu estou fazendo com vocês hoje chama fundamento, tá? Certo? É comum, continua sendo comum até hoje, que todas as instituições religiosas manipulem a informação, que elas manipulem a maneira como você se expressa no mundo. Por quê? Porque ela quer que você tenha uma determinada forma de conduta, né? Isso é mistificação, tá? Isso é manipulação. Eu quero que você se comporte do jeito que eu quero. Eu quero que você se vista do jeito que eu quero. Eu quero que você fale e acredite naquilo que eu quero, tá? Bem recentemente, né? Final do século XIX, começo do século XX, começam a vir as escolas espirituais, tá? Blavatsky, né? O Rudolf Steiner, né? Começa a busca pela manifestação da espiritualidade que a gente não está vendo, mas que a gente está sentindo, né? As famosas mesas que se mexem, tá? As psicografias, as pessoas que veem, que ouvem, que sentem, tá? Isso surge, obviamente, como estudo das
das bases religiosas e mais o viés filosófico da coisa, tá? Porque quando Rudolf Steiner começa a estabelecer o que seja a antroposofia, ele pega todos os escritos da antiguidade, tá? E ele começa a ver que existe uma característica de doença que ela está dentro das famílias, que ela está dentro das gerações das famílias, que vai dar base para o estudo da epigenética, vai dar base para um monte de estudo genético dentro da própria medicina, tá? E que abarca, né, abraça a visão de maldição ou de erro que tem que ser purgado pelas gerações, que está descrito na Bíblia, tá? Então, se eu cometo atrocidades, ou se eu tenho uma índole, certo? As gerações que vêm depois de mim têm que fazer o resgate do mal que eu causei, tá? Certo? Já disse isso para vocês em trocentas lives aí. Tá? Existe um conjunto. Base para constelação familiar. Sim, senhor. Você que virou um adepto da constelação familiar. Tá? Mas para eu fazer constelação familiar, eu preciso ser capaz de filtrar essa informação, ressignificar essa informação e perdoar. Né? Porque, infelizmente, a gente vem aqui, estamos aqui há quase 6, 7 meses trabalhando perdão. Perdão dentro da espiritualidade é um negócio que precisa transcender, precisa mudar a visão. Tá? Não adianta eu ficar apontando, é padre, é pedófilo. Tá? A gente precisa separar pessoas de intenções, pessoas de estruturas de conhecimento, pessoas de instituições. Tá? Recentemente nós tivemos o caso aí do João de Deus. Então, olha bem quando você for falar mal dos outros, né? Apontar para um lado só, porque infelizmente o erro acompanha o ser humano. Tá? A humanidade tem essa característica de errar e depois simplesmente parar na tua frente. Você me desculpa. Legal? Em vez da gente fazer a reparação, em vez de você assumir verdadeiramente, entender qual é a extensão do mal que é causado. Tá? Existe um outro lado muito pesado também, que vem junto com esse movimento da Blavatsky, que é eu poder dizer dentro de templos de espiritualidade aquilo que as pessoas querem ouvir. Tá? Estou dizendo que toda casa espírita é torta, não. Estou dizendo para você que, infelizmente, também você tem gente que manipula, certo? Não é só o ego que... O problema chama cultura de sofrimento, né? Não é só ego, não. Chama cultura de sofrimento. As pessoas... A gente abraçou uma visão que veio sendo passada pelas escolas religiosas de que a gente está aqui para sofrer. E aí a desculpa para você se livrar do sofrimento é você dar dinheiro. Não é você começar a entender a vida e você fazer o bem simplesmente porque ele é o que deveria ser feito ou da maneira como ele deveria ser. Deveria ser a conduta natural de todas as pessoas. Não, você começa a colocar as pessoas que fazem o certo, você dá uma endeusada, sobe o ego, aí entra o ego, você sobe, dá enaltece, tá? Quando você deveria fazer o certo, você deveria cuidar de absolutamente tudo e de todos. A gente fala de tudo e todos, inclui tudo. A gente precisa manter a vida do planeta, aquela história de você entrar e sair dos lugares da maneira como você encontrou. Você encontrou limpo, Agora, se encontrou sujo, vai lá e limpa, já que você sabe que é o certo. E dentro da espiritualidade acontece isso também. Existe muita gente trabalhando com espiritualidade hoje que está mistificando. Tá? Exatamente o contrário de uma constelação familiar. Por quê? Porque é muito mais fácil você achar um culpado para a pessoa te ouvir. Então eu jogo a culpa num pai, numa mãe, num tio, é mais fácil, do que você tentar, ao contrário, Você pode dizer, não estou dizendo para você esconder, é ao contrário. Você precisa entender o que aconteceu de errado na tua vida,
no teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, com a tua família, mas você tem que entender contexto, tá? Muitas vezes é só aquilo que os seus pais, que o seu pai, a sua mãe, seus avós, sua mulher, seus filhos têm para te oferecer, tá? Porque se eles também não estão curando os sentimentos, as emoções, né, as mágoas que eles têm, eles vão reproduzir. E a gente precisa começar a entender isso, né? Tirar aquela visão que é tudo má intenção, que é tudo para magoar, que é tudo... E aí, de repente, chega alguém e fala assim para você, todo mundo é ruim, você que é bom e você precisa fugir. E fugir, a cabeça não foge, a memória não foge, a lembrança não foge, né? A marca que você tem no teu corpo espiritual não foge, tá? Ela, para ser curada, você precisa começar a literalmente depurar, tá? E quando a gente fala de processo de espiritualidade e processo de depurar, não é bate-boca. Então eu vou lá me resolver com a minha mãe, vou lá e bato boca com ela, ofendo bastante, xingo bastante, fico bem revoltado, beleza? Ganhei a discussão, que beleza, agora eu vou perdoar. Não é por aí. Tá? Aliás, não tem nada, absolutamente nada a ver com isso, tá? Existem processos que a gente faz onde você começa a ver, onde você repete. Repete exatamente aquilo que você não gostava, né? A palavra, a colocação, a atitude, né? A cobrança, você não gostava e aí você está repetindo. Aí você diz assim, mas eu estou cobrando porque eu estou educando. Era a mesma visão da tua avó. Era a mesma visão da tua mãe, do teu pai. Era a mesma. Tá? Porque era a mesma visão do Estado. Tá? O Estado antigamente não botava você para estudar o que você queria. Tá? Ele te encaminhava para você fazer ensino profissionalizante. Para você ser um bom empregado. Tá? Por isso que a maioria de quem é cidadão brasileiro continuou pobrecito. Né? Por quê? Porque os estrangeiros que vieram, a ideia deles era sobreviver. Então eles iam trabalhar e iam guardar a sua grana. Legal? E a nossa nação foi ensinada a ser carneiro. Né? Fecha a boquinha aí, obedece. Fecha a boquinha, obedece aí, vai trabalhar. Agradece que você tem trabalho. Isso veio para a sociedade também. Né? Porque os pais começaram a dizer isso para os seus filhos. Agradece que eu posso pagar. Agradece que você tem comida na mesa. Né? Tá? Controle é absurdo. Exatamente, controle. Controle. Tá? E a gente precisa entender que quando você tem esse tipo de controle, tá? E o templo, tá? Não fala absolutamente nada, significa que o templo também está envolvido no sistema de controle. Tá? Está inserido. Como eu digo para vocês, tudo tem uma troca. Tá? A gente precisa entender essa troca. Tá? Isso é tão verdade que até hoje, né, embora o Brasil seja um país laico, ou seja, né, não existe uma determinação espiritual, graças a Deus. Né? A piada é essa aí mesmo, porque quando você faz na Constituição, no prólogo da Constituição, você agradece a Deus. E se o país é laico, você não podia botar isso lá, né? Certo? Porque se você não tem vertente religiosa, né, a ideia é não ser religioso, você não pode. Então, por que você não consegue tirar, né, de muitas escolas o ensinamento religioso? Tá? Porque chama controle, existe uma troca, existe um apoio. Né? Por que todo político vai lá negociar com as bases religiosas? Você tem bancada evangélica, porque você tem bancada espírita, porque literalmente tradição, família e propriedade, você tem visões que estão lá guardando, né, ou mantendo o seu quinhão lá de representatividade. Enquanto você tem isso espiritualmente ou dentro da vida comum, você não vai ter um equilíbrio, tá?
certo? Porque quando você faz lei para me beneficiar, tá? Certo? Você não está beneficiando todo mundo. Sinto muito. Sinto muito. Tá? Do mesmo jeito que quando você quer colocar dentro de uma sociedade, qualquer ela que seja, tá? Porque até hoje, tá? Desculpe quem não entende assim, mas essa é a base biológica da vida, tá? Tirando os seres que se auto-reproduzem, tá? Você tem dentro da gametogênese um lado macho, um lado fêmea, para que a vida permaneça, tá? Então, quando eu ensino que família é por esse motivo que o grupo é mais ou menos assim, né? Só que assim, eu não posso dizer que eu tenho que perder a minha religião simplesmente porque eu tenho revolta, tá? Porque você não pode religar o que você não tem como desligar. Esse é o aspecto, tá? Independente de você ser crente ou não, de você frequentar ou não, de você ter conhecimento ou não, uma parte sua é espiritual. A tua vida foi soprada. Legal? Tá? Você não tem como no laboratório fazer esse processo. Você não faz. Você não cria a vida. Você reproduz matrizes aonde o princípio já está lá, na manifestação da célula. Você não cria isso. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa parar, né, literalmente, de ser lata de lixo, até espiritualmente, das coisas. Porque senão você vive de revolta com as coisas que você não concorda. Tá? Então você precisa começar a se manifestar. Você precisa começar a virar o chefe da tua vida, fazer as tuas escolhas e, por consequência, assumir as suas escolhas. Então, falamos aí de lado ruim de espiritualidade. Vamos falar de lado bom. E qual é o lado bom de espiritualidade? Sem mistificação. Tá? As diferentes escolas espirituais deixaram para a gente uma trilha. Tá? A gente entende que o judeu, tá, deixou a sua marca de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele associou, né, dentro, se você for compreender a matriz judaica, tá, a matriz judaica incorpora todos os conhecimentos das culturas ancestrais a eles. Tá? Quais são esses conhecimentos? Astronomia, numerologia, tá? A sensação de você receber o Espírito em você, de você sentir a presença, tá? Isso ficou documentado, tá? Oculto para a grande maioria, e as escolas novas, né? Porque a Cabala é uma coisa nova, né? Não adianta falar que a Cabala é uma estrutura milenar, porque ela não é. Tá bom? Se você leu isso, infelizmente você leu errado, tá? Se eu falar, né, que a visão espírita está dentro de Abraão, é bobagem, legal? Se você vier entendendo, tá? Você vai conseguir juntar com a matriz. Mas você dizer que nasceu lá, não nasceu lá, tá? Então, as visões que foram geradas pela própria rejeição que o povo judeu sofreu no mundo, né? Elas também não são imotivadas, tá? Tem muito de política, tem muito de negociação, tem muito de empréstimo de dinheiro, tá? Mas isso tem que ficar de fora da parte religiosa. Isso é só para quem quer estudar mais e entender por que a gente vive nessa briga até hoje, tá? Para você sair da briga, você precisa entender que tem sinais, tá? Qual é a parte mais bonita ou a parte mais interessante desses sinais? Que eles são colocados da seguinte maneira, tá? Olha que coisinha linda, tá? Tudo que eu disser para você, não acredite.
Eu vou repetir para você que não entendeu. Tudo que eu disser para você, não acredite. Não acredite por quê? Porque eu sou mal intencionado? Não sei com quem que eu estou lidando, tá? Certo? Não acredite porque eu sou falível ou porque da maneira como eu estou te explicando, talvez você não entenda e você não goste da maneira como eu explico. Tá bom? Mas ao mesmo tempo, eu digo para você, não acredite. Mas para saber se é verdade, testa. Tá? Essa é a sacada mais linda que tem dentro do caminho da espiritualidade. Que é para você pegar, né? Nós estamos colocando os salmos aí para vocês, tá? Depois vamos colocar o resto da Bíblia, mas estamos colocando os salmos para vocês, tá? Testa. Põe na tua vida e vê se funciona. Legal? Vê o quanto essa porta manifesta para você, tá? Vê o quanto você ser agradecido modifica a tua vida. Vê o quanto você reconhecer, certo? As dificuldades que as outras pessoas tiveram, né? E que repercutiram na sua vida. E que você é capaz de perdoar e que você é capaz de entender. Vê a modificação que acontece. Tá? Essa é a parte bacana da espiritualidade. E você começar a entender que tem muito mais coisa que você não controla. E que existem outras que se você se abrir, eu digo você começar a conversar, né, sem querer discutir, você vai começar a compreender que existe uma espiritualidade muito mais presente do que você imagina. Tá? Não estou falando só de ser angélico, não. Tá? Estou falando de gente que não se encontrou ainda mesmo. Parente seu que morreu, né? Pessoas que você não perdoou, não estão mais aqui, mas o vínculo, né? A cordinha que liga você. Que é uma cordinha, tá, gente? Tá? Tem um fiozinho que liga você. Legal? Nessa pessoa que você não perdoou ou que você continua praguejando, ela não está mais aí, você está xingando. Tá? Você tem vários fios dessas ligações. Tá? Do mesmo jeito que você tem vários fios dos comportamentos que geraram você. Do mesmo jeito que o teu DNA tem vários fios que vão fisicamente fazer com que você se manifeste como seus ancestrais se manifestavam. Tudo tá, você não está vendo, mas está aí. Tá? O DNA está aí para provar cientificamente isso. Tá? Legal? Né? A calvície da minha família pulou várias gerações, ou uma geração. Tá bom? Meu avô paterno não era careca, meu pai não era careca, opa, legal? Tá? Meu avô materno era menos que eu, legal? E assim nós fomos. Pula, o traço pula. Né? Eu sou daltônico. Eita, veio lá de cima. Tá? Meu avô era daltônico. Então a gente tem traços que vão se repetindo e vão se manifestando no nosso mundo físico. E a gente já sabe que não são só traços físicos. Tem traços emocionais, traços de comportamento, traços de crença. Tá? Já falamos muito disso aí. Né? Eles estão grudados na gente, eles brotam. Tá? Brotam por quê? Porque ou eles são uma benéfice para você melhorar, tá? Ou eles são coisas para você reparar. Legal? Reparar. O que tem de família que ficou com a espiritualidade mal resolvida, tá? Porque eu digo, o que eu chamo de espiritualidade mal resolvida? É dessa forma que teremos pensamento e consciência cósmica. É o que a gente espera. Né? A partir do momento que eu paro de julgar e começo a entender, tá? eu amplio o meu espectro de conhecimento. A hora que eu paro para ver que existe uma base. Tá? E é assim que a gente para de julgar religiões. Você começa a separar o que é extremista do que é o centro
pilares de conhecimento. Tá? Aí você vai ver que nossos pilares de conhecimento de todas, absolutamente todas as religiões do mundo são iguais. Tá? Algumas são mais vingativas, eu diria assim. Legal? Porque elas têm princípios onde, se você faz o mal para mim, legal, eu posso devolver para você. É uma maneira de pensar, cara. Tá? Mas a gente pensa literalmente pela possibilidade de se libertar das coisas e viver mais leve, tá? De você começar a assumir compromissos físicos, emocionais, espirituais, não porque você está fugindo de alguma coisa, mas simplesmente porque você está assumindo, tá? Certo? Quando você lê, quando a gente passa um salmo para um paciente e ele melhora, tá? Fazendo salmo, e ele muitas vezes não entende o porquê, e a gente diz para ele, porque isso foi gerado, né? Isso que você está lendo tem uma informação que foi gerada, né? Independente do idioma que você está manifestando, mas essa é uma estrutura que ela é curadora, ele tem uma estrutura de palavras que foi construída para isso ser encaminhado, ou para isso ser resolvido, tá? Não está no campo físico, tá? A gente diz, quando a gente vai trabalhar com uma espiritualidade num aspecto mais avançado, né? Que essa energia que você manifesta em qualquer lugar, né? Que é assim que funciona Reiki, é assim que funciona, né? Projeciologia, tem uma série de radiestesia. Eu posso impor para você, né? Posso mandar você botar uma água na tua casa lá, você mora na Sibéria, eu mando você botar uma água, você toma água e melhora. Ah, mas tem muito disso como é que chama? Muito disso é porque você está influenciando o pensamento. Pode ser. Teta Healing também, perfeito. Tá? Você pode... Você pensa que é influência, beleza. Mas como eu disse para você não precisa acreditar. Testa. Legal? Testa, sem eu mandar você botar o copo lá, beleza? Tá? Falar para você esperar 5 minutos tomar o copo, você melhora. Tenta fazer isso no dia seguinte sem falar comigo. Vê o que acontece. Tá? São essas experimentações que fizeram com que a gente evoluísse cientificamente enquanto humanidade. Por que a gente não pode evoluir espiritualmente enquanto humanidade, fazendo tomando por base o mesmo princípio? A gente ter essa permissão. Legal? Tá? A gente vai ouvindo quando a vida vai caminhando, legal? Você vai ouvindo manifestações assim que você nunca ouviu falar, certo? Quando a minha filha entrou agora no Instituto Militar de Engenharia para fazer física nuclear, beleza? O pai da minha mulher, que nunca se manifestou na vida, disse que ela estava realizando o grande sonho da vida dele, que era ser engenheiro, tá? Então, existe essa se ele se realizar e se ele conseguir curar essa pendência que ele tem com ele nela, sensacional, tá? Mas a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar numa direção de conciliação, de cura, de entendimento, tá? Não de separação, tá? Infelizmente, eu não estou falando mal, é uma constatação, certo? A gente está vendo isso nas igrejas neopentecostais. Legal? Então, fazendo com que as pessoas comecem a se comportar de novo como se elas estivessem na Idade Média. Legal? Vestimenta, não podem falar com quem é de fora, né? Tão maldizendo festas populares, então os filhos não podem participar de festa junina porque é do demônio, não pode ver um bar de carnaval porque é do demônio. Você vai começando a botar de novo impedimento, tá? Em todas as manifestações das pessoas, tá? Isso chama retrocesso.
não chama conciliação, tá? Como o Mário está colocando aí para vocês, o que acontece, né? Uma das minhas especialidades, que é acupuntura, né? A minha primeira especialidade de acupuntura foi acupuntura cranial, era proibida. Por quê? Porque os médicos não tinham acesso à informação, tá? Não tinha como o cara saber. E hoje, o pessoal está falando de acupuntura de corpo, de chakra, de cabeça, só de mão, só de pé, tá? Estão falando de microsistema, macro e micro, tá? E milhares de outras formas de cura ou de busca espiritual estão sendo divulgadas por aí, tá? Quais são boas e quais são ruins? Todas são boas e todas são ruins, tá? Se você entrar nelas com preconceito ou para procurar o defeito, já vai ser ruim, porque a função não é essa, né? Quando a gente fala assim, não acredita, não é para você botar defeito, é para você testar, para você tentar se envolver e ver se é para você ou não. Também tem isso. Isso faz parte da espiritualidade. Tem seres, tá? Tem pessoas que vão ser amigos seus, independente de você ver ou não ver, tá? Por quê? Porque vocês têm proximidade espiritual, tem confluência aí, certo? Tá? Fanatismo é o contrário disso aí. Legal? Eu começo a ser extremo, é só do meu jeito, é só, e aí eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu posso extrapolar, eu posso matar, eu posso destruir patrimônio da humanidade, eu posso denegrir, tá? Os extremos são péssimos para absolutamente tudo, tudo, tá? Pensa, quando você for pensar em algo que você vai fazer extremado, legal? Pensa no teu corpo, legal? Pensa no teu corpo, tá? Nós passamos aí por um período extremo chamado Covid-19, tá? Você viu, num curto espaço de tempo, o quanto grande parte do planeta se regenerou, visivelmente, até Veneza, né? Tá? Certo? Voltaram, a vida marinha voltou, tá? Por quê? Porque você deu uma chance, você parou de dizer assim, eu só preciso de me desenvolver, preciso desenvolver, para gerar dinheiro, para gerar dinheiro. Não teve como, legal? Ficou todo mundo doente, tá? Todo mundo teve que se recolher, né? Passando medo aí, com medo de morrer. Aí voltou uma fé, voltou uma vontade de ver parente, voltou uma pessoa, vontade de ver os amigos, coisa que ninguém tinha tempo de fazer. Opa! Por quê? Chegamos no extremo, tá? A gente precisa só trabalhar e ganhar dinheiro. Ferrou, tá? Não tem extremo bom. Não tem extremo bom. O nosso corpo trabalha por equilíbrio com aquilo que a gente dá para ele, tá? Certo? Se você gosta mais do açúcar, ele vai trabalhar no equilíbrio. Se você gosta mais de gordura, ele vai tentar. Ah, mas você está gordão e o teu corpo está trabalhando lá. Ele está tentando se refazer. Ele está tentando te levar ao equilíbrio. Então eu queria que vocês começassem a ter uma visão espiritual, em vez de ter vertentes totalmente separadas, que vocês comecem a pensar em equilíbrio. Tá? Vocês comecem a estudar as coisas, a ter o acesso para as coisas, né? Para os ensinamentos das diversas correntes filosóficas ou religiosas, e você comece a guardar o que é bom dali. Tá? Tira, né? Tira a roupinha do teu julgamento, tira a tua visão preconceituosa, né? E começa a olhar para as coisas da maneira como elas estão se apresentando para você, tá? Qual é o outro lado bom disso aí? Tá? Por exemplo, você poder aprender matérias que você não conseguiu aprender durante a tua vida. Sabe por quê? Que as pessoas diziam assim, continuam falando, cálculo matemático é muito difícil, física é difícil, tá? Biologia é difícil, química é dificílimo. Para. Aprender uma outra língua é dificílimo. Para. Você está colocando um peso numa coisa que eu não sei como é o teu raciocínio, tá? Certo? E eu sou partidário de que todo mundo aprende qualquer coisa, desde que você comece a se dedicar. Tá? Espiritualmente é a mesma coisa, tá? Você pega
seres, pessoas que você viu com muita raiva, muito ódio na tua vida, beleza? E que simplesmente aceitaram um processo de começar a perdoar, beleza? E mudaram de vida. Não é só de vida física, de vida emocional, de vida espiritual. Pararam de se maltratar fisicamente. Eu tenho 400, 500 casos aí. Tá? As pessoas param de se maltratar. Pararam de maltratar as outras pessoas. Pararam de disseminar a sua raiva, a sua ira, a sua revolta. É possível. É possível. Desde que você aceite que a coisa não é só física. Tem um aspecto, né? Se você não quiser começar pelo aspecto espiritual, começa pelo aspecto emocional. Começa a tentar mudar ou aprender com o teu emocional. Fala a verdade do teu emocional. Se você é mal-humorado, se você não é, se você é briguento, se você não é. E começa a olhar em volta e ver o que você não gosta. E tenta não repetir. Olha que legal. Tá? Pelo espelho. Tá? Então, se você tentar não repetir, você começa a se policiar. Tá? Você começa a tentar tratar as outras pessoas melhor, que é como você gostaria de ser tratado. Tá? E dessa troca, você vai descobrir que tem coisas que acontecem sem que você precise se manifestar diretamente. Para isso, a gente dá um nome, né, genérico de espiritualidade. Você começa a ter pensamentos, vontades, inclinações que vão confluindo. Tá? Você começa a encontrar pares, você começa a encontrar gente que vai caminhar no mesmo fluxo dimensional que você, no mesmo fluxo de consciência que você. Tá bom, minha gente? Né? O nosso horário de sexta chegou ao fim. Tá? Eu sou o Rodrigo Pereira, transmitindo deste canal que é para falar com gente, Transcendência Real. Né? Espero que cada um de vocês faça o seu papel no mundo de transformar o nosso mundo num mundo melhor. Convivências melhores, mais harmônicas, mais amorosas. Grande beijo no coração de vocês. Nos vemos neste canal na quarta-feira. Na segunda, eu começo num outro canal que se chama Rodrigo Campos Pereira Oficial, onde eu vou falar lá só de saúde. Tá? Então, muitas das publicações daqui que estão sendo reproduzidas lá vão deixar de ser reproduzidas naquele canal. Ele vai ser um canal onde eu vou falar de artes curativas, tá? Tanto as mais aceitas como as que ainda são consideradas como alternativas. Grande beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela audiência. Beijoca!